Bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe o seu dia. Sou a pastora Márcia Carvalho. Nós estamos no devocional Vida Espiritual da Mulher e hoje nós vamos falar sobre uma das disciplinas que eu considero mais interessantes, que é a solitude. Solitude. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore ao Pai que está em secreto. E o seu Pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. Humanamente, solitude pode ser entendido como ficar sozinho. Em uma perspectiva bíblica, é entender a presença no secreto. É como um tributo de Deus. Existe uma maneira de se perceber Deus, que não ocorre em um culto ou um estudo da Bíblia, mas no secreto. É um esforço individual de estar sozinho para promover silêncio no meu interior a partir do silêncio exterior, enquanto eu medito na palavra. O silêncio e o vazio são uma das características centrais da Bíblia sobre onde Deus opera. Quando Deus mandou Moisés construir o propiciatório, que é uma referência ao seu trono lá no céu, não havia nada entre ele e os querubins. Quando nós fazemos um esforço para nos conscientizarmos de que não somos nada sem Deus, Ele fala conosco a partir dessa realidade. O propiciatório guardava a lei, portanto, trata-se de um vazio proporcionado pela palavra. Quero também destacar a questão solidão versus solitude. A nossa geração não é realizada, nós estamos ocupados com muitas coisas, preocupados com o que ainda vai chegar. E mesmo assim não estamos satisfeitos com o que fazemos. Isso gera uma depressão e a partir de um cansaço, de não sentir propósito naquilo que nós estamos fazendo, e além disso, não sentimos que nós mesmos temos um propósito real. Isso gera um processo de desligamento. Estamos no meio de todos e nós, na verdade, nos sentimos sozinhas. Solidão tem a ver com esvaziar-se e se sentir vazio e sozinho. Já a solitude tem a ver com Deus. É a solitude. Ela não é focada em estar sozinho, mas na consciência da presença de Deus. Trata-se de estar tão imerso na experiência que esquecemos que estamos ali. Neste momento, muitas vezes nos falta palavras para expressar a magnitude de Deus. É quando chegamos ao silêncio. Não tem como meditar sem solitude. Da mesma forma, a solitude é a porta de entrada para a meditação. O processo de meditação é tornar as Escrituras o centro do silêncio. O objetivo é tornar a palavra um firmamento que nos permite olhar nos olhos de Deus. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com o Senhor. Certa vez eu estava em minha casa e Ele disse que era para eu tomar um banho. O Espírito Santo disse isso: tome um banho e se recolha para orar. Eu me lembro que eu tomei um banho, entrei no meu quarto e coloquei o fundo musical para 58 minutos na época, faz muitos anos isso. E quando eu ajoelhei para orar, eu senti
quando a presença de anjos tomaram o meu quarto e eu fiquei num profundo silêncio com o Senhor, e eu só me recordo de ter voltado mesmo assim, de ter despertado. Eu não dormi, né? Mas eu despertei-me quando o fundo musical acabou. Foram 58 minutos a sós com Deus. Foi uma das experiências mais incríveis que eu já vivi. A solitude é sobre desfrutar plenamente a presença de Deus, ter essa profundidade com estar com o Senhor. Sabe, irmãs, você pode se perguntar, mas para que viver a solitude? Na verdade, sem a solitude, nós não podemos ter uma vida espiritual séria. Se acreditarmos que Deus existe e está disponível para nós em todo o tempo, o que é melhor do que nos relacionarmos com Ele, ficarmos a sós com Ele? Nós não podemos nos relacionar apenas com o povo de Deus e a palavra dele, mas nós precisamos nos relacionar com o próprio Deus. E o trabalhar para Deus tem se tornado uma desculpa para nós não nos relacionarmos com Ele. Estou trabalhando com Ele, não tenho tempo de me relacionar com Ele. O serviço é uma disciplina espiritual, mas não pode ser apartada da experiência de conhecer o Senhor como servo. E isso é que nos leva ao secreto, e lá no secreto Ele lava os nossos pés. Agora, minhas irmãs, eu gostaria de deixar para vocês 3 tópicos de como viver a solitude. O primeiro deles, defina um horário e local. Esse compromisso deve ser considerado como uma reunião, qualquer outra reunião, ter a mesma importância. A segunda coisa é parar e se conscientizar que Deus me ama. Tenha ciência disso. E a terceira é ter uma lista de oração. Eu coloquei lá no grupo a minha forma de fazer a oração, e para que a nossa oração tenha começo, meio, fim, foco, né? Isso é muito importante. E aí, essas 3 atitudes vai gerar o quê? Comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é uma experiência objetiva da disciplina da comunidade. Comunidade, ação exterior. Comunhão, experiência interior. Comunhão não pode ser reproduzida. É milagre experimentado. A experiência da comunidade visa produzir para a comunhão. Lá no livro de Êxodo, vemos que em cima do propiciatório havia 2 querubins com as asas voltadas para o centro. Isso é comunidade. O vazio entre nós 2 é o lugar onde Deus vem e fala. Meu Deus, na medida em que todos praticam a solitude, quando essas coisas se encontram, saúdam uma a outra. Porque a comunhão é uma das disciplinas espirituais vitais para a nossa vida com Deus. É porque, se Deus é triuno, nós precisamos ter comunhão. Deus é único, mas existe em uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se Ele é comungado em seu ser, então criou o nosso para comungar. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus é o meio pela qual o próprio Pai se conhece. Não é possível ter espiritualidade séria sem construir um relacionamento profundo que vão além desses níveis para a comunhão. Esse espírito de amor é o que gera comunhão e submissão na Trindade. Amor, autoridade, paternidade. Para gerar comunhão é necessário ter, de um lado, o amor e do outro, a autoridade. E como viver em comunhão? Primeiro, entendendo que Jesus morreu pelo pecado do outro. Assim como Jesus morreu pelos meus pecados, Ele também morreu pelo pecado do outro. Portanto, não tem motivo para eu não me aproximar de alguém por quem Jesus Cristo morreu. A segunda coisa é buscar por pessoas. Para viver em comunhão, nós precisamos buscar por pessoas. Nós não podemos nos colocar no centro. A busca não deve ser para nós termos amigos, mas para doarmos aos outros. Precisamos sair de trás da cortina e sermos vistos. A melhor forma de desenvolver a comunhão
é através do serviço, pois quando nós nos dispomos ao serviço, nós geramos relacionamentos. Na verdade, nós nascemos para a comunidade e para encontrar a felicidade servindo ao nosso próximo. Bendito é quem consegue entender isso rápido. Solitude e comunhão. A ênfase na solitude e comunhão é porque as duas coisas, se vividas de forma isolada, elas vão certamente gerar problema. Na solitude é formado o caráter de Cristo em nós, que só pode ser experimentado em comunhão. Nós temos a função dentro do todo, mas ela só pode ser percebida na medida que fazemos parte dele. Só temos energia para servir ao todo na medida em que temos momentos de solitude com o Senhor.